Gerson, hein, gente? Tá difícil esse começo dele no Cruzeiro. 3 jogos e 3 derrotas até agora. Pro Democrata, pro Atlético no Campeonato Mineiro e agora essa sapatada do Botafogo. E o Gerson ainda deu um susto na torcida do Cruzeiro, saiu do jogo assim, ó, de maca. Mas o clube informou que eram apenas cãibras, menos mal. Agora bora falar do Flamengo. Lucas Paquetá ia ser apresentado hoje no Ninho do Urubu, só que os planos mudaram. Edson Viana, cadê? Ó, tá cabeludo, tá diferente, mas tá ligado em tudo. Sabe todas as informações do Flamengo. Boa tarde, meu amigo. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a ideia era essa, mas não acabou acontecendo porque o contrato do Paquetá com o Flamengo ainda não tinha sido assinado. Inclusive, até a nossa última atualização, isso não aconteceu ainda. Por quê? Porque há uma pendência particular do Paquetá com o West Ham da Inglaterra. É uma questão burocrática, vai ser resolvida a qualquer momento, mas acabou travando a assinatura do contrato. O Paquetá esteve hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu, ele fez um treinamento à parte, não treinou ainda com os demais jogadores, porque isso só pode acontecer uma vez que o contrato seja assinado. E aí, qual é o próximo passo? O Flamengo, depois da assinatura, ir lá na CBF, tentar regularizar o jogador até às 18 horas. Aí, nesse caso, ele vai estar liberado para ser relacionado para a Supercopa no próximo domingo contra o Corinthians. Dando tudo certo, a ideia do Flamengo é apresentar o Paquetá amanhã de manhã, tem treino aqui amanhã e o time viaja à tarde lá para Brasília. Vamos ver se com ou sem o Paquetá. Eu volto com você, Débora. Boa, Edson, obrigada pelas informações. Certo é que com ou sem Paquetá, domingo tem jogo em Brasília, Flamengo e Corinthians, valendo a Supercopa Rei. A Globo, claro, vai transmitir esse jogão ao vivo. A transmissão começa às 3 horas da tarde. Vai ter show do João Gomes, vai ser coisa boa. E às 4 horas, aí sim, a bola rola. Carlos Gil está aqui com a gente para trazer as informações do Flamengo, agora direto de Brasília. Oi, Gil, boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Se o Paquetá está chegando, o Michael está se despedindo, ele já rescindiu o contrato com o Flamengo, portanto não vem para Brasília. O destino deve ser a Arábia Saudita. Por aqui o sol abriu agora, mas já caiu uma tempestade, clima instável na cidade, mas clima de decisão também. Tem até a taça exposta no aeroporto, nas ruas, a gente já vê muita gente com a camisa do Flamengo, claro, com a camisa do Corinthians, nessa decisão da Supercopa Rei. Aliás, o Flamengo tem sido um frequentador, né, dessas decisões. Nas últimas 6 vezes o Flamengo esteve presente, é o atual campeão, venceu o Botafogo no ano passado. Para essa partida de domingo, o Saúl, por exemplo, só volta em março, o De La Cruz ainda não foi relacionado, né? Mas o resto está todo mundo à disposição. Havia até uma dúvida, o Jorginho vai poder jogar? Foi expulso contra o São Paulo? Não tem nada a ver, o Campeonato Brasileiro ele pode normalmente ser escalado contra o Corinthians nessa decisão da Supercopa Rei, que ganha ares aí até de uma pressão, né, Débora? Porque o Flamengo perdeu do Fluminense no Carioca, perdeu do São Paulo na estreia do Brasileirão, a torcida está querendo saber onde estão aquelas vitórias todas de 2025. Bom, o primeiro troféu pode vir no domingo na Supercopa Rei aqui contra o Corinthians. Torcida super mal acostumada, né, Gil? Obrigada pelas informações, bom trabalho. Vamos falar agora do Vasco. Estreou no Brasileirão com derrota para o Mirassol, 2-1 de virada. Daqui a pouco a gente mostra os lances, porque o que marcou o jogo mesmo foi a bronca do Diniz na parada técnica do primeiro tempo, quando o jogo estava 1-1. Você não quer jogar, cara? A bola tá parado. Tá parado, você tá parado. O Coutinho não tá descendo pra jogar. Senão não tem como jogar. Então vamos só chutar. Como é que vai jogar? Então vamos chutar. Aí não reclama. O time só chuta como vocês reclamavam. O outro técnico. Ah, o quê? Você não fez nada mesmo. Você não fez nada. Nada. É pra você fazer. É pra você jogar. Quer ganhar essa jogo? Não adianta a gente criar um tumulto por conta disso. A minha maneira de cobrar os jogadores, eu sou duro, mas eu sou muito amoroso. Mas muito mais vocês imaginam. Muito mais. Então os jogadores suportam a cobrança e eles melhoram muito por conta da cobrança. E depois da cobrança o time melhorou. E eu tenho o jogador um respeito enorme. Tem um jeito de falar, assim, às vezes enérgico e acelerado, e eu sou espontâneo com os jogadores. E aí, às vezes, algumas pessoas gostam que o negócio fuja do controle para fazer o circo, que não existe um circo. Você não fez nada mesmo, você não fez nada. É pra você fazer. Agora aqui, ó, os motivos dessa cabeça quente do Diniz. A derrota para o Mirassol foi a 8ª do Vasco nos últimos 9 jogos de Brasileirão, contando, claro, com o fim do ano passado.
Foram 21 gols sofridos e 7 marcados nessas 9 partidas. O Vasco está num momento muito difícil. Quando a fase é ruim, meu amigo, tudo dá errado. Antes do jogo, o discurso pede calma. Para a gente lutar pelos melhores lugares, a gente tem que ter mais equilíbrio. Quando começa, aí a coisa degringola. O que é essa merda desse jogo? O Fernando Diniz está cuspindo marimbondo. Quando tudo dá errado, os jogadores se enrolam em campo e até na hora de falar. Sabemos da dificuldade que estamos tendo agora nos 10 primeiros minutos do fim do primeiro tempo. Quando a fase é ruim, nem gol dá para comemorar direito. Coutinho pro Vasco! Atenção, atenção, Coutinho se machuca e gera apreensão. O Coutinho se chocou com o João Vitor na hora da cabeçada para fazer 1-0. Os vascaínos nem gritaram gol, todo mundo assustado, de mão na cabeça. Depois de 5 minutos de atendimento, o Coutinho e o João Vitor voltaram para o jogo, os dois de touca. E aí as coisas começaram a dar errado de vez para o Vasco. E o setor defensivo do Vasco tem que tomar atenção. Enquanto Paulo Nunes falava, a defesa saiu jogando errado. Lateral de graça para o Mirassol. Na cobrança, cruzamento para a área e veio o empate. Gol contra do Cuesta, que o Renato Marques saiu comemorando com tudo. Então, comemorei para poder cravar o meu nome ali na súmula, né? Logo depois veio a parada técnica e a bronca do Diniz. Senão não tem como jogar! Então vamos só ajudar! A maior cobrança era para o time melhorar a saída de bola. Entregamos um gol para o adversário, não foi trabalhado, foi nada, eu acho que entregamos para ele. No segundo tempo, mais uma saída errada. Mais um gol do Mirassol. Recupera a posse de bola o time do Mirassol na saída pro Vasco. Alisson de calcanhar, o passe é bom. Gol! Eduardo pro Mirassol. Dessa vez, a bola desviou no Thiago Mendes e enganou o Léo Jardim. O Diniz tirou o Nuno Moreira, o da bronca. Você não fez nada mesmo! Colocou o Matheus França, que já logo tomou uma chamada. Todo jogo o Diniz termina sem voz. O Vasco foi atrás do empate. O goleiro Walter tentou ajudar, quase falhou feio. E Walter! No fim, Andrés Gomes chutou. A bola também desviou na zaga. Mas quando a fase é ruim, o desvio a favor não entra. 2-1. A maioria das vezes que a gente saiu jogando, a gente saiu limpo. Obviamente que aconteceram erros que não pode acontecer. Mas a gente não tem como abrir mão só porque errou. Agora, se você não quer errar, nunca, então você não sai jogando. Aí vai reclamar porque faz muita bola longa. Eu estou triste pelo resultado do jogo, mas o time não jogou mal. Domingo tem clássico no Carioca. O Botafogo do Montoro enfrenta o Fluminense do Savarino. Aliás, vai ser o reencontro do Savarino com o Botafogo. A Duda Dal Ponte chega agora para conversar com a gente, né, Duda? Porque o venezuelano já estreou pelo Flu na quarta-feira, mas foi apresentado só hoje, né? Boa tarde. É isso, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Ele foi apresentado agora há pouco aqui no centro de treinamento do Fluminense. Savarino chega com contrato até o fim de 2029. E não teve todo aquele ritual de colocar a camisa do novo time, exatamente porque ele já estreou contra o Fluminense na quarta-feira, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória do Fluminense contra o Grêmio. Ele entrou no segundo tempo e jogou mais de 10 minutos, pouco mais de 10 minutos, e foi elogiado pelo técnico Luiz Ubeldia. Ele entrou no jogo pela ponta esquerda. Mas o Zubeldia, depois do jogo, falou que ele pode jogar nas 3 posições ali atrás do centroavante, seja pela esquerda, pela direita ou também pelo meio. Na entrevista hoje, o Savarino reforçou essa polivalência e disse que ele escolheu vir para o Fluminense por 2 motivos principalmente. Pelo projeto esportivo e principalmente pela estabilidade da família dele, que já está muito bem instalada aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir as primeiras palavras do Savarino com a camisa do Fluminense? Estou feliz, estou aqui no Fluminense. O passado fica no passado, vou viver meu presente e que Deus tome o controle de tudo que vai acontecer aqui no Fluminense.
Savarino se mostrou muito feliz e pode já fazer o segundo jogo dele no domingo contra o Botafogo, ex-clube dele, pode ser até titular. Ele treinou hoje, vai treinar amanhã de novo para finalizar a preparação para o Clássico. Falando um pouco sobre time, não deve ter muitas alterações. Hércules e Soteldo continuam em transição e não vão para esse jogo, Débora. Boa, Duda. Obrigada pelas informações. O Flamengo está perto de vender Michael Al-Awla, da Arábia Saudita, segundo Vene Casagrande. O atacante está fora dos planos de Felipe Luiz e chegou a ter negociações com o Santos. Ainda no vai e vem do mercado da bola, o atacante Luiz Araújo entrou na mira de um time mexicano, cujo nome não foi revelado. A informação é de Júlio Miguel Neto, que cobre as notícias do Mengão. A intenção do clube do México é comprar os direitos econômicos do camisa 7, mas ainda não há proposta na mesa. O atacante tem contrato até 2027 e, de acordo com o jornalista Pablo Oliveira, o time que está interessado no jogador é o Cruz Azul. O Cruz Azul está buscando um ponta-direita no mercado e o atleta do Fla é bem avaliado. Vale lembrar, quando esteve em negociações com o Cruzeiro pela compra de Caio Jorge, o time mineiro pediu que Luiz Araújo fosse envolvido. Mas o departamento de futebol do Mengão descartou ceder o camisa 7 para a Raposa. Reserva de luxo no time de Felipe Luiz, o atacante é bastante utilizado pelo treinador. O jogador é avaliado no site Transfermarkt, especialista em transferências de futebol, em 7 milhões de euros. Na última temporada, o ponta-direita fez 13 gols e anotou 10 assistências em 68 jogos. Após fechar a contratação de Lucas Paquetá por 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais, a diretoria do Flamengo já voltou suas atenções para o mercado em busca de um reforço para o setor ofensivo. A chegada do meia, que se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro, não encerrou o planejamento rubro-negro para a temporada. Nos bastidores, alguns nomes chegaram a ser ventilados, mas o único jogador que teve uma proposta formal apresentada foi o atacante Caio Jorge, do Cruzeiro. No entanto, o clube mineiro recusou a investida do Flamengo e, pouco depois, acertou a renovação de contrato do atleta, encerrando qualquer possibilidade de negociação. Diante do cenário, o Flamengo voltou ao mercado em busca de alternativas, e um nome que começa a ganhar força é o de Igor Jesus, atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra. A diretoria rubro-negra, mesmo após o alto investimento feito para contratar Paquetá, reservou cerca de 35 milhões de euros para a chegada de um atacante de peso. O interesse em Igor Jesus se explica pelo valor de sua multa rescisória, estipulada em 20 milhões de euros, quantia considerada acessível para os padrões financeiros do clube carioca. O atacante vem se destacando no futebol inglês e é visto como um jogador que se encaixa no perfil buscado pela comissão técnica. Apesar disso, a negociação não deve ser simples. O Nottingham Forest promete fazer jogo duro, já que Igor Jesus tem sido peça fundamental no esquema ofensivo da equipe e vive um bom momento com a camisa do clube inglês. Enquanto isso, o Flamengo segue monitorando o mercado, ciente de que a contratação de um atacante é tratada como prioridade para completar um elenco cada vez mais estrelado. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O atacante Igor Jesus seria um excelente reforço para o mais querido? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder.